Muito bom dia, meu nono ano. Bom dia especial para o pessoal que está em casa, né? Que está no remoto nessa semana. E, como eu tinha avisado na semana passada, a partir desse mês de março, começando hoje, dia 1º, nós já vamos começar no nosso livro do nono ano, tá bom? Então, sempre a mesma situação, primeira aula de espanhol, depois a aula de inglês. Feito? Então, você que já tem um livro, pega aí o teu livro de espanhol, livro 1 de espanhol do nono ano, tá? E abre na página 2, no primeiro capítulo, Los dilemas de los buenos modales. Se liga, começou a nossa aula de espanhol. Bom dia, pessoal. Legal. Então, pessoal, começando a nossa aula de hoje, já com o nosso livro, né? Já que estamos no mês de março, começamos já direto no nosso livro. E no capítulo 1, Los dilemas de los buenos modales, página 2, ele começa com o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui o áudio e aí você acompanha, tá? Capítulo 1. Los dilemas de los buenos modales. ¿Has estado ya en situaciones engorrosas? ¿Y cómo reaccionas? Observa los consejos a seguir. Primera pregunta. ¿Qué debo decir cuando meto la pata? Respuesta. En cuanto te des cuenta de que has metido la pata, pide perdón y cambia de tema. Segunda pregunta. ¿Qué digo cuando me presentan a alguien que posiblemente yo ya conozca, pero no estoy seguro? Respuesta. Dile simplemente, encantado de verlo. Tercera pregunta. Si alguien no me saluda cuando llega a la clase, ¿le debo decir que es un maleducado? Respuesta. No debemos juzgar a los demás. No sabemos si es tímido, si está preocupado por algo. En cuanto tengas una oportunidad, simplesmente pregúntale se está bem. Ok? Então, esse é o início do nosso capítulo, capítulo 1, Los dilemas de los buenos modales, ou seja, os dilemas, né, dos bons modos, de como trabalhar cada situação. E ele começa assim, ó, deixa eu só subir aqui um pouquinho. ¿Has estado ya en situaciones engorrosas, que lhe dá vergonha, né? Embaraçosa no português, tá, gente? Porque embaraçada no espanhol significa outra coisa, totalmente diferente, tá? Então, engorrosas são aquelas situações, o que a gente chama daquela saia justa, daquela vergonha alheia, né? Daquela situação que a pessoa disse o que não podia. E a pergunta que ele faz é, como é que você se relaciona? E aí ele faz 3 perguntas e diz os conselhos de cada uma, tá? Na primeira pergunta, eu vou até aumentar aqui, ó. Se você está com o livro, acompanha no teu livro, tá? Na primeira pergunta, aqui em espanhol, primeira pergunta, em espanhol, pergunta, que devo dizer quando meto la pata? Eu não vou traduzir agora esse meto la pata, porque mais na frente tem um exercício sobre isso, tá bom? E ele fala como resposta ou respuesta, enquanto te des cuenta de que has metido la pata, pide perdão e cambia de tema, tá? Ou seja, quando você, enfim, se ligou aí que meteu la pata, você pede desculpa e muda de assunto, enfim, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai ter um exercício para você me dizer se entendeu o que é esse metido la pata. Se liga aí. Na segunda pergunta, ele fala assim, ó, segunda pergunta. Que digo quando me presentem a alguém que possivelmente eu já conosco, pero não estou seguro?
Ou seja, o que será que eu vou falar com aquela pessoa que a pessoa está me apresentando, mas eu não tenho 100% de certeza se eu já vi aquela pessoa, se eu conheço, se não conheço. Fico com aquela impressão. Eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas não lembro de onde. E ele fala como resposta, dile simplesmente encantado de verlo. Simplesmente assim. Trata como o meio termo, se já tivesse visto ou não. Na terceira pergunta, aqui ó, essa aqui, ele começa assim ó. Se alguém não me saluda, ou seja, se alguém não fala comigo, não me saúda, não me cumprimenta, quando chega à classe, le devo dizer que és um mal educado. E ele fala, né, ele sai aqui fazendo meio termo. No debemos juzgar a los demás. No sabemos se és tímido, se está preocupado por algo. Enquanto tengas uma oportunidade, simplesmente pergunta-lhe se está bem. Então ele faz nesse primeiro texto de entrada um apanhado geral dos dilemas, né? Dos bons modos, ou seja, aquilo que serve para que a gente trabalhe, né, nos nossos relacionamentos do dia a dia. Vamos lá para a página 3. Na página 3, tá? Eu tenho a compreensão do texto, ou seja, compreendendo o texto, que foi esse da página 2 que a gente acabou de ver. 4 perguntas. Os conselhos de boas maneiras servem para... Deixa eu aumentar aqui, para quem está em casa. Se você não ainda tem o livro, pode responder no teu caderno, tá? O importante é fazer. Se você já tem o livro, responde no teu livro. Lembra de me mandar depois. Bora lá. Primeiro, os conselhos de boa maneira servem para quê? Isso de acordo com o texto, tá? Da página 2. A expressão meter la pata significa... Lembra que eu disse que eu não ia traduzir? Exatamente por causa disso aí, ó. A expressão meter la pata... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pará. Agora, legal. A expressão meter la pata significa o quê? O que é que você acha que significa? Certo? Deixa eu diminuir aqui para ver essa outra pergunta aqui, ó. Vamos lá. Terceiro. Tudo isso sobre o texto. 1, 2, 3 e 4. Em que digo quando me apresentem a alguém, a situação se refere a algo que esse quando se refere a quê? A outra coisa é esse 4 aqui, ó. Vê só. Na frase enquanto tengas uma oportunidade, a melhor tradução dessa expressão aqui, ó, enquanto, será qual? Ok? Então, essa primeira parte aí, compreensão do texto. Beleza. Seguindo em frente, nós temos o cajón de palavras, o nosso vocabulário. E no nosso vocabulário, nós temos essas palavras aqui, ó. Quando, antes, si no, tengas, al, quando e mientras. Essas palavras, cada uma delas, ela completa corretamente esse texto aqui, ó. Tanto dos buenos modales, 1, 2, 3, 4 espaços, como aqui, ó, em la mesa. Então, esses dois textos aqui, buenos modales e em la mesa, esses espaços que estão faltando, eles são completados com essas palavras aqui. Cada uma vai em um local específico e eles não se repetem, tá? Na parte do vocabulário. Terminou essa situação, eu tenho o nosso enfoque gramatical, aqui na página 4, ó. Enfoque gramatical. Enquanto, quando, assim que. Vê só. Lo que haré quando sea maior. O que farei quando for maior, quando for de maior. Aí vem aqui que tem uma mulher tentando se equilibrar aqui. Levar tacones altos.
tacones altos, salto alto, tá? Legal. No segundo aqui, ó, conducir um coche descapotable, descapotable, sem capota. E coche, carro. Dirigir um carro sem capota, né? Aqui embaixo, ó, teñirme el pelo, pintar o cabelo. Teñirme el pelo, pintar o cabelo. Maquilhar-me a mi antojo, ou seja, me maquiar, fazer a maquiagem ao meu gosto, à minha maneira. A grande situação aqui está aqui, ó, nessa observação. Observe que com quando, igual às expressões enquanto e assim que, nós vamos utilizar o presente do subjuntivo para falar de alguma coisa que provavelmente vai acontecer no futuro. Então, aqui a dica é o seguinte, ó. Se eu estou usando quando, tá? Se eu usar o quando, se eu usar enquanto, ou se eu usar assim que, se eu usar essas expressões, o meu verbo ele tem que estar no presente do subjuntivo, porque ele vai dizer de uma coisa que provavelmente vai acontecer no futuro. Mas aí não precisa se preocupar, porque na página 5, ele já começa a relembrar o presente do subjuntivo. E aí ele relembra os verbos terminados em AR, os verbos da segunda conjugação terminados em ER e os verbos da terceira conjugação terminados em IR. Essas são as terminações do presente do subjuntivo, mas ele só está relembrando, tá? Tanto que todas as perguntas desse exercício aqui, ó, da letra A até a letra E, as respostas, tá? Elas são pessoais. Agora, quando você começar a responder aqui, o verbo que você utilizar em espanhol, ele tem que estar no presente do subjuntivo. Então, você vê qual é o verbo que você quer usar, vê a terminação que você vai usar, tá? E lembra que ele está conjugado no presente do subjuntivo. Então, nós temos assim, ó, por exemplo, aqui na letra A, quando vienes a visitar-me? Quando você vem me visitar? Quando, você vai responder aqui, lembrando que o verbo no presente do subjuntivo. Quando tendremos vacaciones? Quando teremos férias? Quando tus padres te van a comprar la Wii? O Wii é aquele jogo de videogame, né, gente? Todo mundo conhece mais do que eu aí, né? Quando podrei chatear em internet? Lembrando que chatear em espanhol é conversar, né? Por isso que existem os chats, né? Em inglês. Quando nos vais a contar el secreto? Então, todas as respostas aqui, ó, elas são pessoais. Não tem resposta nem certa, nem errada. O que tem a observação é que na resposta que você vai dar, o verbo tem que estar nesse tempo aqui, ó, no presente do subjuntivo. Então, você presta atenção no verbo que você vai querer usar, vê se ele termina em AR, em ER, em IR e presta atenção na conjugação. Ok? Legal. Na página 6, nós temos a mesma situação, só que ele está invertido, ou seja, ele está te mostrando esses verbos irregulares, tá? Só que esses verbos irregulares, eles mudam a raiz do verbo. Por exemplo, decir, que é aqui, terminado em IR, né? A diferença é que a raiz dele não vai ser DEC,
a raiz dele vai ser D-I-G. Então, você vai conjugar com essa raiz aqui, ó, dig, né? Então, vamos lá. Diga, digas, diga, digamos, digais, digam. O que vai mudar é a raiz do verbo, ok? Se liga nisso. E o exercício aqui da página 6, ele agora já te dá o verbo, ele já está conjugado, e com esse verbo, tá? Você vai responder corretamente onde cada verbo completa cada frase dessa daqui. Certo? Você vai prestar atenção na frase, né? No sentido da frase e qual verbo que corresponde a cada espaço desse. Legal? Legal. Para continuar no nosso planejamento de hoje, o outro assunto que ele começa aqui na página 6 são as frases, né, que você pode utilizar para expressar hipóteses. Lembrando que todo mundo sabe, em português é a mesma coisa, hipótese é aquela coisa que pode vir a ser, enfim, né? Então, em espanhol, eu posso trabalhar com essas frases aqui, ó. Ele faz uma pergunta. Por que não me chama? Ou seja, por que você não me chama? Por que você não me liga? Por que, né? Eu tenho essas frases aqui, ó. Quizá, talvez, piense que sou demasiado para ele. Talvez pense que é muito para ele. Puede que esteja estudando para a prueba de mates. Pode ser que esteja estudando para a prova de matemática. É possível que não sepa meu número de telefone. Possivelmente não sabe o número do meu telefone. Talvez eu não exista para ele. Talvez eu não exista para ele. Poxa, bem agressivo, né? Mas, enfim, essas são o que você pode trabalhar nas hipóteses. As perguntas quizá, né? Talvez. Puede que, pode ser que, né? É possível que, e talvez. Veja que talvez em espanhol é separado, tá? Diferente de português, né? Que é tudo juntinho. Vira aí a página para a página 7. Você se deu conta de que, para expressar uma probabilidade ou suposição, podemos utilizar as seguintes estruturas. Aquilo que eu falei. Quizá, talvez, é possível que, puede que. A grande situação está aqui, ó. O verbo tem que estar no presente do subjuntivo. Lembro que o presente subjuntivo está aqui, ó, na página 5, tá? Lembra sempre disso. Então, sempre que eu trabalhar com probabilidade ou suposição, eu posso começar com uma dessas estruturas, mas o verbo principal tem que estar no presente do subjuntivo. E aí ele te dá 4 situações, certo? Ele já te dá como cada um começou. A resposta você pode fazer da sua maneira, ou seja, as respostas são pessoais. A grande situação, o grande ensinamento é que os verbos devem estar no presente do subjuntivo. Se liga nisso. Lembrando que aqui também, ó, você pode trabalhar com eles no presente do subjuntivo. A grande observação é que esse aqui é que é o radical, tá? Se liga nisso. Para terminar nosso exercício de hoje, nós podemos ir para a página 8. Página 8. Todo mundo aí? Pois vamos lá. Legal. Então, vê só. Para a gente terminar a nossa parte de hoje, certo? Lembrando que esses exercícios você tem que me mandar no privado, tá? Se você ainda não tem o livro, pode fazer no teu caderno e mandar. E ainda hoje eu vou fazer a correção, vou tirar a foto do quadro e mando para vocês aqui no grupo. Então, tanto você vai ter que me mandar
a atividade que você fez, né, os exercícios, como a correção, para a gente já deixar o livro todo prontinho, beleza? Então a gente vai terminar aqui nessa página 8, ó. Na página 8, ele começa a falar expressões, né, que diga sobre necessidade. Ui, não tá aqui não, agora chama. Expressões que digam sobre necessidade ou que não seja necessário ou mesmo obrigação, tá? Então, ¿te acuerdas de cómo expresamos una obligación? Si vas a hablar de alguien en concreto, tienes que utilizar el verbo tener. Para hablar de algo más general, hay que utilizar haber mais o quê? Ou seja, se você vai falar de uma coisa concreta, de uma coisa direta, você usa o verbo tener. Se você fala de uma coisa geral, que você não especifica, você utiliza o verbo haber mais o quê? Agora, se você está expressando que não tem a necessidade, ou seja, se é a não necessidade, eu posso usar no tienes que, no hay que. E o verbo fica no infinitivo. Se liga nisso. Infinitivo é a forma normal do verbo. Aqui, ó, haber está no infinitivo, tener está no infinitivo, tá? Agora, se você usa no hace falta, no es necessário, aí o verbo fica no presente do subjuntivo. E aí, o exercício da página 8, tá? Ele quer que você, ó, escreva o que é necessário fazer ou não em cada situação, empregando as expressões adequadas. Professor, que expressões são essas? São essas daqui, ó. Essa se não for necessária e essa aqui, ó, se for necessária, tá? Então, por exemplo, aqui na letra A, que o menino tá todo lambuzado aqui, né? El niño lavarse las manos y el rostro. Ele tá todo melecado aqui, né? Então, como é que a gente vai responder aqui? Aqui, ó, na letra B, que a menina caiu aqui, machucou o joelho. Limpiar la herida. Herida, ferida, né? Aqui, que o rapaz está compenetrado aqui nos livros, se bem que não tem nada aqui nas páginas, né? Mas tem assim, ó, estudiar para la prueba, que é que eu posso colocar aqui, né? Ele deve fazer ou ele não deve fazer? Letra D, no, é até aquela música, né? No que llorar por ele. Sem chorar por ele, deixa pra lá. Letra E, mi madre, trabalhar. E na letra F, no, ele já começa com no, ó, no tener novio para celebrar el dia de San Valentín. Lembrando que em espanhol, novio é o namorado, tá bom? Se liga aí. Legal, meu nono ano? Então, começamos o nosso trabalho com o livro, tá? Nós começamos na página 2 e temos exercício até a página 8, certo? Faz o exercício, tira a foto, ou faz no teu caderno, tira a foto, manda no privado do WhatsApp do professor Del. Legal? Na aula aqui presencial, nós vamos fazer as correções, lógico, do exercício que tiver correção, porque no que for as respostas pessoais, não teria muito o que corrigir, né? Lembra sempre na videoaula da explicação do verbo que você vai utilizar. Se liga muito nisso, certo? E também, antes de terminar a aula, antes de ir para a aula de inglês, eu vou colocar também a nossa tarefa de casa, tá? Tanto de espanhol quanto de inglês, porque a gente vai ficar para casa com a página 9, 10 e 11
mas para ninguém esquecer, eu também vou colocar no quadro e tiro uma foto e boto aqui no grupo. Feito? Então vamos em frente com a nossa aula de espanhol. Quando tocar, eu libero a videoaula de inglês. Tá bom, pessoal? Boa aula para todo mundo. Qualquer dúvida, me chama no privado do WhatsApp. Qualquer coisa que você não entendeu, qualquer coisa que você está em dúvida, não fica com essa dúvida. Me chama para a gente resolver. E não esquece também de fazer os exercícios, tá? Bom dia!